Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dando continuidade aqui ao nosso trabalho de produção de conteúdo e de discussão de temas relativos à holding, especialmente alguns temas mais específicos e cruciais aí para quem quer trabalhar com esse instrumento de organização de proteção patrimonial, ok? Vamos falar um pouco sobre o momento de se constituir uma holding, né? Será que existe um momento específico? Será que eu tenho que atentar para algum lapso temporal? Bom, na verdade, não existe um momento específico para o seu cliente fazer uma holding. Ele vai fazer uma holding quando ele achar que é cabível, ele poderá ou não aplicar dentro dessa holding técnicas de planejamento sucessório. Não é obrigado que ele faça um planejamento sucessório, mas ele já pode montar uma holding, né, colocar os bens, aportar esses bens dentro dessa sociedade, dentro dessa empresa, né, e aguardar um momento mais oportuno, posterior, para fazer um planejamento sucessório, não tem problema. A holding, ela tem vida própria. As pessoas tendem a achar que holding é sinônimo de planejamento sucessório e não se trata disso. Nós vamos falar aqui também no canal, ao longo aqui da nossa produção de conteúdo, sobre outras técnicas de planejamento sucessório que podem ser, inclusive, atreladas à holding, mas que não se confundem com ela, ok? Mas vamos lá, trazendo um pouco mais sobre essa questão do momento. Existe um momento específico? Não, não existe um momento para se fazer uma holding, é o momento que o cliente achar que é mais adequado para a situação patrimonial ou familiar dele, ok? Porém, existem algumas questões que precisam ser alinhadas para quando este momento chegar, ok? Então, a mais importante delas é a disponibilidade patrimonial. Então, esse cliente ele tem que dispor do patrimônio para fazer esse planejamento, para trazer esses bens para dentro da holding. E por quê? Bom, vamos falar um pouco de como é a constituição de uma holding, tratando aqui de forma muito rápida, porque teremos conteúdo específico sobre isso. Mas, em regra, uma holding, com a abertura de uma holding, a abertura de uma empresa, que pode ser ou uma sociedade limitada ou uma limitada unipessoal, né? E há uma transferência de bens para esta empresa, ok? Normalmente, esses bens são transferidos em integralização de capital social, tá certo? E aí a gente vai ver o seguinte, a integralização de capital social, ela tem natureza onerosa. Ela tem uma natureza semelhante a uma compra e venda. E por que isso? Porque o instituidor daquela sociedade, o sócio que está integralizando aquele capital social, ele entrega um bem, ok? Bem aí entendido em sentido genérico, genérico mesmo. Então, ele entrega um bem e recebe cotas dessa sociedade, ok? Então, a natureza desta operação é uma natureza onerosa, ok? Ela se equipara para todos os efeitos a uma alienação de bens, ok? E partindo desse princípio, nós precisamos entender que esse cliente tem que ter disponibilidade deste patrimônio. E por que isso? Porque eu só posso vender aquilo que me pertence, aquilo que eu tenho. Se eu tenho uma situação de insolvência, se eu tenho uma situação que eu acumulei na pessoa física mais dívidas do que o meu patrimônio pode pagar, mais dívidas do que o meu patrimônio pode honrar, na prática eu não tenho disponibilidade desse bem, eu não tenho disponibilidade desse patrimônio. Por quê? Porque esse patrimônio já passou a pertencer aos meus credores do ponto de vista genérico, entendam isso, do ponto de vista genérico. Porque se o bem já está penhorado, se o bem já está encaminhado para a praça pública, já existe uma ação de execução, uma ação de cobrança, gente, aí não tem o que discutir. Aí se já existe uma penhora naquele bem, acabou, nem consegue transferir. Na verdade, nem a operação nem se realiza. Eu estou falando do ponto de vista genérico, ok? Para nós entendermos esse momento de constituição da holding. Então, digamos que o cliente chega para você e diz assim, doutor, eu quero uma holding, eu ouvi dizer, aquela história da blindagem, né? Eu ouvi dizer que tem um instrumento que me dá blindagem patrimonial e eu preciso desse instrumento porque eu já estou muito endividado e eu sei que os credores já estão olhando para os meus bens e eu preciso ajustar essa questão, eu preciso transferir para uma holding para ninguém pegar. Gente, isso configura fraude contra credores. Porque eu já tenho a dívida já é conhecida.
Eu sei que eu estou devendo e eu estou montando a operação especificamente para burlar o pagamento dos meus credores. Se já existir ação de execução em curso, é pior ainda, porque aí eu tenho não uma fraude contra credores, eu tenho uma fraude à execução, ou seja, já existe um passo a mais na cobrança dessa dívida. Não há uma obrigação ali interpartes. No caso da execução, já houve a judicialização ou um cumprimento de sentença de uma ação de cobrança, né, como uma fase aí final e efetiva, né, dessa cobrança, ou numa outra situação, quando existe já a execução direta de um título extrajudicial, por exemplo, ok? Então, são situações que podem configurar uma fraude contra credores, uma fraude à execução, ok? Então, muita atenção para isso. Às vezes a dívida não é exorbitante, às vezes a dívida é pagável, às vezes a dívida do seu cliente ela é perfeitamente pagável. E aí é interessante, até o advogado num plus dentro desse planejamento, lembre-se que eu tenho um vídeo aqui no canal que diz que a fase inicial é a organização do patrimônio do cliente. Então, muitas vezes, você pode oferecer esse plus e dizer, não, vamos tentar negociar essa dívida, deixa eu tentar, quem é o advogado que está responsável por essa dívida? Vamos conversar por esse processo, vamos conversar com ele, vamos ver a possibilidade de um acordo, de uma composição, né, de algo que a gente possa fazer para diminuir um pouco o valor, conseguir um parcelamento, e aí você fazer o pagamento para que esse pequeno furo, para que essa pequena dívida, ela não vire uma desconsideração de personalidade jurídica, uma ação anulatória porque houve uma tentativa de fraude. Então, para que esse pequeno percalço, ele não comprometa um trabalho muito maior de uma proteção patrimonial, de um planejamento sucessório, ok? E aí, dentro desse contexto, eu queria trazer uma atenção muito especial para a questão do débito referente a tributos, ok? O débito tributário, seja ele estadual, seja ele municipal, seja ele contra a União, ok? O débito tributário é entendido como um todo. Bom, nós sabemos que o crédito tributário, ele é dotado de alguns privilégios, até pela sua natureza, ok? A natureza de um crédito público, que é pago, eu estou falando aqui de forma genérica de tributos, né? Que é pago para o custeio da atividade pública, ele é revertido em prol da coletividade, ou pelo menos deveria ser, não vou entrar aqui no mérito se é ou não, mas doutrinariamente é assim que ele é entendido. E como ele tem essa natureza de custear a atividade pública, né, de trazer algo que é revertido para a sociedade, para a coletividade, ele é dotado de privilégios, ele é dotado de condições especiais, inclusive na sua cobrança. Então, é preciso que nós analisemos uma questão muito pontual e específica em relação ao crédito tributário, que aí eu vou trazer aqui, que é o artigo 185 do CTN. Gente, isso é de suma importância quem trabalha com holding, quem trabalha com esses planejamentos patrimoniais e sucessórios. Tem que analisar o alcance desse artigo, ok? Ele é um artigo que teve uma alteração pela Lei Complementar 118 de 2005. Não é uma alteração recente, é uma alteração antiga, mas que a gente precisa entender o comportamento no tempo para a gente poder fazer a aplicação correta desse instituto e, principalmente, entender o que é que a gente vai fazer para não ser alvo do que está acontecendo aqui, ok? Então, vamos lá. Em relação ao crédito tributário, eu não vou falar aqui, o objetivo não é falar de aula de tributário, apesar que é um tema que eu amo, eu sou apaixonada por tributário, mas não é o objetivo. Mas vamos lá. Em relação à questão da constituição do crédito tributário, a gente tem que, uma vez constituído definitivamente o crédito tributário, o prazo para o fisco entrar com uma ação de execução fiscal contra esse devedor é de 5 anos. Onde é que está isso? O artigo 174 do CTN. Então, o fisco tem 5 anos para entrar com uma ação de execução fiscal. E aí, vamos lá. Qual é o procedimento em regra? Existe a constituição do crédito tributário via lançamento. Gente, estou resumindo aqui, por favor, tributaristas, entendam que é o resumão para a gente entender
a lógica, a cronologia, ok? O objetivo não é destrinchar esses conceitos. Mas nós temos a constituição definitiva do crédito tributário em seara administrativa, tentativa de cobrança amigável, isso em regra. E aí não houve o pagamento na cobrança amigável, vai para inscrição em dívida ativa, inscrito em dívida ativa, execução fiscal, ok? Então, esse é o caminho que normalmente percorre esse crédito tributário para ser cobrado, ok? Vamos lá. A partir do momento da constituição definitiva do crédito, o fisco tem 5 anos para ajuizar a ação de execução fiscal. Reparem que é um prazo significativo, ok? São 5 anos para o fisco cobrar. E aí, o que era que acontecia antes do advento da Lei Complementar 118/2005? O que é que acontecia? O cliente olhava lá e dizia o quê? Tenho débitos inscritos em dívida ativa e são débitos de grande monta. O que é que ele fazia? Vendia o patrimônio, doava, enfim, passava para o nome dos filhos, simplesmente transferia e pronto, né? Enfim, ele entrava numa corrida para tirar patrimônio do nome dele, porque ele sabia que aquele débito viraria uma execução fiscal. E quando a execução fiscal chegava, que o juiz determinava a penhora, o que é que encontrava-se no nome do cliente? Nada, não tinha nada. O cliente já tinha, como a gente costuma dizer, limpado o patrimônio, não tinha mais nada. Estava no nome dos filhos, estava no nome do irmão, enfim. Porque o pensamento é o seguinte: antes eu perder para um cunhado, antes eu perder para um amigo, antes eu perder para qualquer outra pessoa do que perder para o fisco, ok? E aí essas execuções fiscais, elas acabavam prescrevendo por força da aplicação do artigo 40 da Lei 6830, que é a Lei de Execução Fiscal, ok? Então, elas eram infrutíferas. E aí, a Lei Complementar 118, ela trouxe uma alteração no artigo 185 do CTN, que ela é significativa e ela afeta diretamente estas operações de holding. Vamos lá. A antiga redação do artigo 185 do CTN, eu vou ler aqui, para a gente poder entender o que foi que mudou e o que é que a gente tem que observar. Então, vamos lá. A redação antiga era: presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas ou o seu começo por sujeito passivo em débito com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa e em fase de execução. E no parágrafo único ele dizia: o disposto nesse artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita em fase de execução. Então, por que eu estou frisando isso? Porque a fraude era presumida em alienação ou oneração de bens. Lembrando que integralização de capital social tem natureza onerosa, equivale a uma operação de compra e venda. Então, aqui enquadraria nessa primeira fase de alienação ou oneração, ok? Aí vamos lá. Do crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa e em fase de execução. Então, a fraude só era presumida se havia uma execução em curso, ok? Então, antes da execução estar em curso, e aqui não fala em citação, não fala em nada disso, olha, tem execução fiscal ajuizada, eu já presumo a fraude, independente de ter tido citação, porque o artigo não fala especificamente do devedor citado ou algo assim, ok? Então, o que acontecia? O cliente ia lá, tentava tirar uma certidão no CPF dele, não saía, ele via que tinha débitos em dívida ativa, o que é que ele fazia? Começava a dilapidar patrimônio: não, no meu nome não, no meu nome não, porque o fisco vai pegar. E aí, o que aconteceu? Veio a Lei Complementar 118 e disse: olha, chega. E aí, mudou a redação do artigo 185 do CTN, e eu vou ler a nova redação, que é a que está em vigor. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou o seu começo, por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, ponto. Ou seja, tirou-o em fase de execução. Então, o que é que isso significa? Está inscrito em dívida ativa? Ok, eu já presumo que a alienação desse bem ou qualquer operação onerosa com ele, ela foi o quê? Fraudulenta. E aí vem lá: o disposto nesse artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.
E aí vamos lá, gente. Vamos trazendo um contexto de holding, que é o que nós estamos trabalhando aqui, tá certo? Não adianta a gente tentar abarcar todas as situações. Não é o objeto do conteúdo. Mas veja bem, uma holding, se o cliente vai fazer um planejamento patrimonial através de holding, ele vai levar para a holding todos os bens. Ele não vai deixar bens na pessoa física. Então, o parágrafo único que diz assim, ó, o disposto nesse artigo não se aplica. Em que sentido? Eu afasto a presunção, a presunção de fraude se o cliente deixou bens. Mas ele não vai deixar bens, porque não é uma oneração pura e simplesmente. Ele não está vendendo um carro, ele não está vendendo uma moto. Ele está pejotando todos os bens dele, ok? Para dentro de uma operação muito maior de constituição de uma holding para proteção patrimonial e de repente até de um planejamento patrimonial, de um planejamento sucessório numa fase seguinte, ok? Então veja que aqui, uma vez que o cliente está com débitos inscritos em dívida ativa, inscritos, não são em execução, inscritos, inscreveu, eu perco disponibilidade patrimonial, estou falando em relação ao débito tributário, né? Perco disponibilidade patrimonial em relação a esse acervo de bens, entendendo, logicamente, que numa holding eu vou pejotar todos os bens. Não faz sentido fazer um planejamento patrimonial, especialmente se tiver planejamento sucessório, e manter bens em nome da pessoa física, se o objetivo é justamente tirar todo o acervo patrimonial da pessoa física. Ok? E aí, o artigo 185 do CTN, ele traz uma outra questão. Eu vou reler. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou o seu começo. Ok? Então, basta atos preparatórios, eu já presumo a fraude. Por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente escrito em dívida ativa. Essa presunção, segundo o STJ, é uma presunção absoluta. Absoluta. E aí eu volto para o início do vídeo. Qual é o momento para fazer uma holding? O momento de disponibilidade patrimonial. E especificamente em relação ao crédito tributário, o que é que eu tenho que analisar? Se existem débitos, se existe débito tributário já inscrito em dívida ativa. Se esse cliente tiver inscrições em dívida ativa no nome dele, é temerária essa operação. Porque existe uma presunção absoluta de fraude. Presunção absoluta não admite prova em contrário, por isso ela é absoluta. E aí o fisco vai aplicar o que está dito lá no artigo 116 do CTN. Ele vai desconsiderar a operação para quê? Para ir buscar o bem que você alienou, que você onerou. E que no caso aqui, onde é que está esse bem? O fisco até já sabe, está dentro da holding. Então, eu digo que aqui não é um furo, né, na piscina, eu digo que aqui é uma rachadura, porque é uma situação muito relevante do ponto de vista de enfraquecimento, de fragilidade do planejamento. E aí, doutor, qual é o seu papel nessa situação? Preventivo, porque holding é um instrumento preventivo, é um instrumento de prevenção de problemas, ok? De correção até em algumas situações, mas na grande maioria das vezes é um instrumento de prevenção. Então, onde entra o advogado aqui? Vamos tirar as suas certidões. Cliente, vamos ver aqui um jogo seu completo de certidões. Então, vamos ver aqui certidão de ações judiciais, né? Justiça Estadual Federal. Agora vamos ver certidão negativa de débitos com a Fazenda Pública Municipal, Estadual e da União, ok? E certidão negativa de protestos. Guarda esse jogo. A gente vai ver posteriormente que holding tem fases. Não é algo tão rápido, tão simples e tão imediato, ok? Então, dentro dessas fases, é interessante, de tempos em tempos, vamos tirar um novo jogo de certidões, né? Algumas são tiradas na internet gratuitamente, uma ou outra pode ser paga, mas se for paga, paga-se, ok? Por quê? Porque é importante verificar essa questão. Às vezes o débito que está inscrito em dívida ativa é muito pequeno. Vale a pena o cliente chegar lá e pagar, parcelar, né? Ver de repente adesão a um refis, se for o caso, e tentar quitar. Por quê? Porque ele vai ter certeza que esse débito fiscal não alcançará aquele planejamento que está sendo executado, ok? Então isso é muitíssimo
Importante. E aí ele vai tirando e aí ele vai verificando, né, essa disponibilidade patrimonial e principalmente ele guarda essas certidões. Por quê? Porque se futuramente vier algum questionamento, alguma tentativa, houve um débito posterior, e aí, não, vi que lá atrás dificilmente socorrerá, gente, é muito difícil na prática retroagir para ver que lá atrás foi feita uma holding, que as cotas depois foram doadas para os filhos. Isso na prática é muito difícil. Agora, pode acontecer? Pode. E se pode acontecer, você tem que dizer para o seu cliente, né? Temos que trabalhar com o máximo de transparência. Mas voltando, o que é interessante? Ter esse jogo de certidões vencidas da época. E por que isso? Você fraudou o fisco, cliente, porque você, fulano de tal, fez uma operação de holding, integralizou o capital social com todos os seus bens. A integralização é uma operação onerosa, que se equipara a uma compra e venda para todos os efeitos, e você tinha uma inscrição em dívida ativa. O cliente vai poder chegar e dizer, olha, não tinha não. Tá aqui a minha certidão da época, estava saindo normal, não tinha débito nenhum. Tá aqui certidão com o fisco da União, do Estado, do município, certidão negativa de protesto, ó, tá tudo aqui. Eu não tinha nem ação judicial ajuizada na época, ó, tá tudo aqui. Na época que eu fiz a operação, eu tinha total disponibilidade patrimonial, ok? E aí a gente precisa levar em conta muito especificamente essa questão do artigo 185 do CTN, porque ele traz uma presunção absoluta de fraude, e essa presunção absoluta autoriza o fisco a ir buscar o bem ou os bens onde eles estiverem, entendendo que se essa oneração, se essa operação de alienação, se essa oneração de patrimônio inicial ela era nula, veja, ela não é anulável, ela é nula de pleno direito, é uma presunção absoluta, todas as demais dela decorrentes também são o quê? Nulas. E aí ele vai buscar o bem onde o bem estiver, e aí que caiba direito de regresso contra aquelas pessoas que eventualmente foram lesadas, né? E aí, em se tratando de holding, existe uma situação a mais, né? Que é a seguinte situação. Pode ser que haja uma presunção de que, olha, mas pode ser que essa holding inteira ela tenha problemas. O fisco pode se voltar para a sua operação, mesmo que a sua operação ela seja lícita, normal, linda, toda dentro da lei. Mas às vezes a inobservância de um pequeno débito que estava inscrito lá atrás e que deixou-se passar pode gerar um problema maior de instabilidade, né? E aí, meus amigos, eu falo aqui para advogados e contadores, é aquela questão, o problema maior é a sua credibilidade. O cliente vai virar para você e vai dizer, puxa vida, doutor, o senhor poderia ter visto isso. Olha, a dívida era pequena, eu teria pagado. E aí agora eu sofri uma autuação ou estou sendo réu numa execução fiscal, eu vou ter que pagar honorários advocatícios em cima dessa execução fiscal, o débito já subiu bastante porque foi corrigido ao longo do tempo. Então, assim, isso tira de você segurança e credibilidade. Então, é muito importante que vocês, colegas advogados, façam esse jogo de certidões, entendendo que naquela fase havia disponibilidade patrimonial total do cliente para fazer a operação, e isso afastará essa presunção absoluta, uma vez que haverá essa temporariedade, né, em relação à inscrição do débito e da operação. Se a operação é anterior à inscrição do débito, não há que se falar em presunção de fraude, não há que se falar na aplicação do 185 do CTN. Ok, meus amigos? Se tiverem dúvidas ou sugestões, já sabe, coloca aí nos comentários que a gente vai fazendo esse debate, e se for o caso eu trago até um novo vídeo detalhando mais o assunto, ok? Até o próximo vídeo, obrigada!